Olá pessoal, tudo bem? De volta com De Frente com a Notícia, canal 524 da NET, aqui na nossa TV Notícia, nessa sequência de entrevistas com pessoas aqui da nossa sociedade que tem o que falar, né? Que tem coisas para contar para você que está ouvindo e vendo, internauta, nosso telespectador aqui do canal 524 e também aí você que está acompanhando pelo YouTube. É um programa gravado, obviamente, hoje estamos aqui dia 13, aqui direto do estádio Décio Vita. Quanta história aqui do Décio Vita. Estou aqui do lado do presidente, o Cláudio, que gentilmente está recebendo a gente. Como é que está, Cláudio? Tudo bem? Magrão, obrigado pela visita. Obrigado eu. Muito bom receber a TV Notícia aqui, a Notícia FM também. Satisfação, tá? E vamos falar um pouco do nosso Tigrão aqui. Olha, aqui tem história. Estou aqui do lado do Gilson também, que é irmão do Cláudio e que também já foi presidente. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, Magrão. Faço as palavras do Cláudio aí, agradecer TV Notícia está prestigiando a gente aqui. Não sou pessoa que um grande jornalista da cidade. Tá certo, muito obrigado. Eu estou mais pertinho aqui do Gilson, porque o nosso microfone deu um problema, mas o microfone bom foi para o presidente, que afinal de contas é o presidente, né? Compartilhando aqui o microfone. Então, né, você já está sabendo que de repente o Gilson está colado comigo aqui. Bom, a história é o seguinte, nós estamos aqui para contar um pouco da história do Rio Branco para você, telespectador, e para você que já conhece um pouco da história, matar saudades, né? A gente vai voltar não em 1913, né? Porque não dá também, né? Mas falar um pouquinho lá da sede náutica, tenho certeza que você participou também, né, presidente? Sede náutica e da sede social também. Sede social também. Que é onde tudo começou. Também, né? Onde tudo começou, né? Com certeza, Magrão. A gente tem boas lembranças de lá, né? Da sede social. Meu irmão me levava. Aí você vai indo para as beiradas do campo, né? Daqui a pouco você tá para fora, né? Mas, assim, a gente participou bastante e depois, né? Dos acontecidos aí que nós vamos falar também, vamos né? Contar muita história. A gente ficou mais na sede náutica do clube lá também, participando mais afinco lá da história desse clube, né? Que realmente revelou muitos atletas e o clube associativo que teve muitos sócios lá também, né? Tá. Passou. Só lembrando o pessoal que tudo isso aqui que foi construído, né? Estádio Décio Vita, né, Gilson, tem aquela parte lá de cima que depois o nosso querido Joe, nosso cinegrafista, vai mostrar. Lá era para ser a sede social depois que a sede social saísse lá do centro. Saiu, na verdade, né? Saiu porque derrubaram a sede, foi vendida, tudo mais. Problemas financeiros aqui no Rio Branco. Não vou entrar no mérito dessa história, que é uma história muito longa, né, Gilson? Mas se isso tivesse sido feito naquela época, nos anos 70, né, aquela sede lá, que é grande, né? Quantas pessoas acham que, de repente, poderia fazer um baile de aniversário do Rio Branco lá para quantas pessoas? Magrão, ali é gigante, ali é uma estrutura gigantesca, projetada para um salão de festas, Exato. Inclusive com camarotes, né? Com um projeto super legal ali, pé direito bem alto, e ali... Mas ficou no passado, isso não vai ser possível de fazer. Não dá mais, a estrutura muito bem feita por sinal, concreto puro, mas ela vai com o tempo, vai também deteriorando, né? E hoje só dá manutenção. Só lembrando, viu, Cláudio, que tudo isso aqui foi feito na época com o dinheiro do associado. Na época não tinha, obviamente que existiram alguns abnegados que botaram dinheiro do bolso para fazer isso aqui. Toda essa parte, não aquela outra parte que foi feita na época do acesso, né? Um pouco antes dos anos 90, quando o Rio Branco ascendeu aí a primeira divisão, mas tudo isso aqui de concreto armado. Muito. Tudo de concreto armado. A estrutura é fantástica aqui do clube, né? E, assim, o estádio, a inauguração dele foi em 77, né? 77 aqui. Então, já fazem aí seus 48 anos, né? Porque foi em maio de... Inclusive, mês de maio, né? Mês de maio, estamos aí no mês de maio, 77. Então, 48 anos. E você vê que a estrutura é realmente grandiosa, né? Grandiosa. Tá. Eu vou misturar um pouco os assuntos, viu, Gilson? Vou falar da parte social e da parte do futebol também, que agora vocês assumiram. Eu digo vocês porque teve um grupo de abnegados, porque não ganha nada, viu? O pessoal fala que ganha sim. O pessoal da primeira divisão, inclusive a gente estava comentando aí,
o presidente, qual é o nome do presidente da CBF mesmo? Reinaldo Carneiro Bastos. Reinaldo, da CBF? Ah, da CBF não. Não? Da CBF é o... Que anunciou o Ancelotti agora, o presidente. Edinaldo. Edinaldo, né? Ele levantou o salário desse pessoal, são 20 e tantas federações do Brasil? Uma por estado. Né? Uma por estado, 26 então para 27. De 50 para 250 pau, né? Mas vocês não estão nessa aí, por quê? Se sobrasse pelo menos 10% para a gente aqui, né? Devia repassar, né? Dar aquela ajudinha para os clubes. Mas, infelizmente, o presidente do Rio Branco não recebe um centavo, realmente. Não só do Rio Branco, né? Como é que fala? Vocês trabalham por amor à arte. Clube associativo, né? Clube associativo. É um estatuto que teve a sua última atualização em 2013. Então, realmente, de lá para cá, não... até teve uma atualização recente, que foi em relação à SAF, né? Mas em relação à questão de salário, nada. Não, então, eu estou dizendo porque muita gente fala, poxa, não ganha nada, mas todo mundo quer. Quer porque é o seguinte, até onde eu entendo, tanto eu falei outro dia com o Gordo lá do União também, aliás, vocês vão jogar esse ano vai ter derby, né? Vai ter derby, o ano que vem, não, esse ano, ano que vem. Volta o derby. Eu lembro quando eu era garotinho ainda, meu pai levava no União, aqui no Rio Branco, não, aqui não. Porque onde é que jogava o Rio Branco quando não tinha o Décio Vita? Antes jogava ali perto atrás da sede social do Rio Branco. Onde é o Tinha o campo ali onde é o Heitor Penteado. Heitor Penteado, sim, mas teve uma época que jogava o Rio Branco, jogava a União, jogava o 15 de Piracicaba. E tinha aí uns derbys regionais. Seria lá no Vasquinho, será? Vasquinho, verdade. Jogou muito no Vasquinho. Esqueci, verdade. A transição do campo do Rio Branco, realmente, onde é o Heitor Penteado hoje. Foi final dos anos 50. Foi lá atrás, né? É isso aí. Então, final dos anos o 50. Rio Branco veio com a área para cima. Para cá. Começou a construção do estádio aqui em 71, que foi culminar com a inauguração em 77, né? Mas até então era o AEC. Americana Esporte Clube. Isso, Americana Esporte Clube, mandava os jogos ali no campo do Vasquinho, que hoje é o Colorado. Né? O Colorado, tá certo. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Rio Branco chegou, com muita força, muita garra, em 1990 ascendeu aí a primeira divisão do esporte aqui do estado de São Paulo. A gente viu jogando nesse campo aqui Corinthians, São Paulo, Palmeiras e tudo mais, né? Quantos atletas de primeira linha foram revelados aqui, Gilson? Que você se lembra? Muitos, Magrão. Nós pegarmos aqui as nossas mãos aqui, vai passar. Vai passar. Entendeu? São 30 dedos aqui, vai passar disso daí. Ainda bem que é 30, aqui não é 29. Realmente, foram muitos atletas revelados, e no passado... Vamos falar alguns aí pro pessoal. Eu lembro do Anailson, lembro do Marcos Assunção, Flávio Conceição. Sandro Hiroshi. Macedo, Souza. Sinha. Quem? Mineiro, verdade, campeão mundial pelo São Paulo, Mineiro. Quem mais? Vai falando. Alexandre Pitbull, alojamento durante muito grande tempo. Aí o Marco Senna. Olha só, tá vendo? Marcelinho Paraíba, não recordo, acho que foi daqui também. Guaritana, Marcelinho Paraíba. Guaritana veio do São Paulo na época, né? Mas ele fez o nome dele, mas ele era base do São Paulo, né? Sim. Teve a história do Sandro Hiroshi também, que era gato, né? Rapaz. Tem que contar, faz parte da história. Agora me fala aí, vocês, tanto o presidente como o vice, você já foi presidente, o que é que aconteceu para tudo isso se perder no tempo? Magrão, é complicado, né, você falar ali do passado do clube, que traz muitas mágoas, né? Porque você vê um clube de tanta tradição, história, que revelou tantos atletas que a gente falou, né? E chegar numa última divisão do estado. Não tinha outra, né? E você não tinha outra. E você reerguer, né? Que é muito mais fácil hoje você montar um time novo do que você tentar, né, reestruturar o que tem. Mas, assim, muitas pessoas passaram pelo clube, gestões. Então, por isso que eu disse, é complicado você falar se foi a Lei Pelé, se foi gestões ruins, né? Mas que a gente tem que erguer a cabeça e tem que seguir em frente e tentar reestruturar ao máximo o clube e colocar ele nos eixos, né, Magrão? Tá. Agora me fala uma coisa, Gilson, nessa história de Lei Pelé que o seu irmão falou aqui, o Cláudio,
a gente viu que até os anos 90, né, 90 e alguma coisa, isso foi seguindo, tal. A Lei Pelé veio para ajudar aí o atleta, mas veio, aspas, para de repente prejudicar de alguma maneira o clube, que é o detentor, que tem que ter aí toda a despesa para as categorias de base, tem que dar uma estrutura muito grande. Como é que faz hoje para você ter a estrutura de base e não chegar um empresário e levar, fica de olho sentado aqui na arquibancada do jeito que a gente tá vendo que aquele cara está se despontando, aquele garoto, chega lá no pai, na mãe e tal, não sei o quê, e leva ele embora. Como é que faz para isso não acontecer? Magrão, existem uns gatilhos que o menino de 11 anos até 16, ele não pode ser profissionalizado, entendeu? Até 16 então, não. E aí, o que acontece? Você tem que emancipar com 15 anos ou alguma coisa assim. Você fica responsável. Mas aí tem a questão do selo formador. O selo formador é um selo que os clubes têm pela gestão de atletas de base, que você consegue deixar ele amarrado ao clube. Mas para você atingir o selo formador, são muitos quesitos que você tem que atingir. Nós estamos no caminho disso. Vocês estão tentando, pelo menos. É caro? Faltam algumas coisas. É caro e a estrutura para ter o selo formador. O staff todo é caro, né? Então, nós temos muitas coisas. Então, dentro do que nós estamos hoje, que é a documentação nossa, porque exige que você tenha CND, nós já temos, exige que você tenha outras situações para você complementar o selo formador. Né? Porque é uma coisa em excelência. Você tem que dar assistência social, a família e o atleta, tem que ter clínica dentária, você tem que ter convênio médico, você tem que ter o seguro, você tem que ter um alojamento, alimentação balanceada. Nós temos tudo aqui, nutricionista, psicólogo, nós estamos caminhando para isso. Ainda é um pouquinho fora, que depende de uma parte documental, que ainda está um pouquinho para resolver, mas é a maneira que você segura. Fora isso, hoje o Rio Branco de que forma segura? O Rio Branco ele tem as famílias como uma família Rio Branco aqui dentro. Então, ele pega a base hoje, ele conhece a família, conhece o pai e a mãe, ele traz próximo a ele tenta dar a maior assistência possível, dentro das possibilidades, né, tudo pode, e colocar o atleta dentro das competições paulistas, que é um cenário nacional, um cenário, né, estadual, tudo, e que você traga a família próxima. Agora, veja bem, cada jogo que nós fazemos da base aqui no estádio, Campeonato Paulista, todos os jogos são mandados no estádio. Né? A federação exige que seja dentro do estádio homologado e com todos os laudos. Né? Então o Rio Branco manda os jogos da base aqui. Todos os jogos da base tem aqui empresários, tem olheiros, todo jogo. E eles ficam aí, a gente costuma falar assim, fica nos alambrados, né? Chamando a família, chamando os atletas, e já, vou te encaixar lá, porque eles têm entrada em clubes. Quero levar você para outro clube, quero levar você para a capital. E vocês não podem fazer nada? Depende muito da família. A família tem que estar conosco. Alguns chegam com nós e falam, olha, veio um representante aqui, quer me levar não sei para onde. Então o que a gente faz? Nós nunca seguramos ninguém aqui. A gente sempre olha a vida da família, a questão do atleta, se é o momento, se é um clube que vai dar uma sequência para ele. O que nós fazemos? A gente faz um contrato vamos falar assim, de parceria com outro clube. Os direitos federativos é do clube, né? E a gente vai nos direitos econômicos. Então nós vamos parcerias, como foi feito no Grêmio no passado, foi feito com o Atlético, foi feito com outros clubes. Então o Rio Branco ele não deixa de ganhar no futuro. O menino da base ele vai para o clube que seja, mas o clube está protegido pelo contrato. Se o menino lá na frente ele realmente for mais à frente, vingar lá como atleta, até de um nível maior, o Rio Branco ele tem a questão da venda amanhã, eles vão comprar uma parte, que para quem vender ele tem uma parte dele. Então é essa que nós fazemos. Agora, se eu falar para vocês, isso aí acontece com 10, 15%. Por quê? Porque a maioria sai realmente para a porta do fundo, né? Com sonhos de pai, de família, sonhos do atleta que está vislumbrando um outro clube, com promessas, grandes promessas, porque a história é essa, né? São promessas. E a gente torce, mesmo ele saindo para a porta do fundo, que ele que tenha êxito lá na frente, que ele consiga realmente um futuro brilhante, né? Mas é difícil segurar hoje, não é fácil não, para um clube que é do interior, com vários empresários ao entorno. Só que o que nós fazemos? Nós sempre aproximamos os empresários, tá, do clube, para que eles não venham aqui e levam na mão grande. Eles têm um respeito com o clube, né? Os dirigentes também têm um respeito com o clube de onde ele vai. Então a gente faz o quê? Um relacionamento entre clubes para poder, olha, você não pode sair, aí tá bom, aí o clube... Tá.
Deixa eu só falar com o Cláudio agora, antes da gente fechar esse primeiro bloco. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre SAF. SAF, explica para o pessoal rapidamente o que significa a SAF e se é a grande saída para os clubes e se é complicado, se é fácil, o que vocês pretendem fazer aí daqui para frente, né? Então, como a SAF é a Sociedade Anônima do Futebol. Tá. O clube hoje é um clube associativo. Então, nós tivemos que chamar a assembleia, né, com os sócios e também com os conselheiros, para fazer a mudança do estatuto, para acrescentar essa cláusula no estatuto do clube. Tivemos a aprovação, né, tanto dos associados quanto dos conselheiros. Então, hoje, o clube já está apto, né, a se transformar numa SAF. Qual o próximo passo agora? Podemos arrumar o investidor e moldar essa SAF, né, com as duas partes, ou fazer o quê? A SAF 100% Rio Branco. E aí sim, colocar suas cotas, né, para vendas na... Tá, eu só vou interromper para a gente ir para o intervalo, daí a gente volta, você continua explicando essa história e eu vou voltar um pouquinho no tempo também para explicar o porquê o Rio Branco também chegou do jeito que está hoje na parte social e depois de muito trabalho ainda continua a sede náutica, a sede social foi demolida, foi vendida para pagar dívidas, enfim, outras coisas que a gente conversa daqui a pouquinho aqui no De Frente com a Notícia, de frente com o presidente do Rio Branco, o Cláudio, de frente com o vice-presidente Gilson e aqui, né, no Décio Vita, nessa manhã de terça-feira, de um dia muito bonito aqui em Americana. Ok, de volta com o De Frente com a Notícia, canal 524 da NET, bem à vontade aqui no estádio Décio Vita, numa manhã muito bonita, né? Terça-feira, dia 13, só para dizer que o programa realmente foi gravado, não estamos a fim de esconder nada de ninguém, também não tem o que esconder, né? Porque nós estamos falando aqui com o presidente, o Cláudio, e também com o vice-presidente, né, o Gilson, a respeito de algumas histórias do Rio Branco. A gente tem algumas que pode contar, outras que a gente não pode, não deve, né? Por falta de argumentos, vamos colocar dessa maneira, tá? Você estava falando da SAF. A SAF é uma das alternativas, aliás, acho que é a única alternativa, né? Magrão, a gente não esconde esse desejo de realmente se transformar nesse clube empresa. Sim. Né? Se o clube hoje tivesse receitas para tocar o futebol, se o clube hoje tivesse aqueles 10, 12 mil associados que existia na época na sede náutica, não teria necessidade de um investidor aqui. O clube se tocaria. Tá. Né? Mas a gente vê que cada vez o futebol está mais caro, as contratações exorbitantes, né? Salários, a gente vê aí que um é vendido por milhões, e antigamente era 10, 20, 30 mil, né? E assim vai. Mas a gente vê que o caminho é esse realmente da SAF, para o clube ser autossustentável. Então, a gente enxerga que nós não vamos ter outro caminho sem ser esse. Aliás, é o caminho SAF. que vários clubes estão seguindo, né? Inclusive aqui no interior do estado de São Paulo, segundo as informações dos seus colaboradores aí, somente o Guarani conseguiu se tornar um clube formador. Nem a Ponte Preta. A Ponte Preta era e acabou perdendo o selo, né? Acabou perdendo o selo formador. Como o Gilson muito bem disse, é uma questão que a gente tá muito no caminho, né, para tentar realmente esse selo formador, mas é muito difícil, né, é muito trabalhoso. A gente não foge de trabalho, jamais, mas existem vários requisitos aí que a gente tem que implementar dentro do futebol, e com a SAF já se torna um pouco mais o caminho encurtado. Né? E a coisa fica, não que não seja profissional, não me entenda mal, mas, por exemplo, você que dedica parte da sua vida aqui para o clube não ganha nada. Né? Seu irmão também que dedica parte da vida também não ganha nada. E com essa história da SAF, que é uma sociedade anônima do futebol, né? Aí você, de repente, pode ser remunerado para dedicar um tempo da sua vida. Você é advogado. Sim.
certo? Então, Sim. tudo bem, você tem lá a sua profissão. Você tem imobiliária, então também você tem a sua profissão, você pode se dedicar aqui. Agora, nada mais justo uma pessoa que dedica aí tempo da sua vida receber algum. A gente estava falando daquela história dos presidentes aí de federações que ganham aí 250 pau por mês, né? E tem um monte de clubes aqui. Só no estado de São Paulo, por exemplo, aqui na nossa região, você tem União, que eu já falei lá com o Gordo, você tem o 15 de Piracicaba, você tem aí o União Agrícola não, a União São São João de João, Araras, a Internacional de Limeira. Quer dizer, são vários clubes que... Independente de Limeira. São clubes que estão mais ou menos na mesma situação, Gilson? O Rio Branco está melhor, né? Magrão, o clube do interior, depois você tocou na Lei Pelé naquela hora, realmente o Lei Pelé, ele era um atleta e foi... O Roberto Carlos saiu aqui de Araras, né? Daquele próximo, né? É que veio beneficiar realmente os atletas e o empresário. Os clubes ficaram esquecidos ali e aí foram perdendo a força em cima de uma negociação, em cima do atleta. Então fica difícil. Então, todos os clubes do interior hoje, eles têm dificuldade, como o Rio Branco tem, tá? Depende de gestões. E até complementando aqui o que o Cláudio falou, na questão da SAF e na questão do que pode ser, aqui você tocou no assunto certo. Quando você torna SAFs, você remunera todo mundo. Você tem um presidente da SAF, que é profissional disso daí. Você tem todo o staff, todo profissional, nunca que não seja. Aqui os únicos que não são profissional é o presidente e o vice-presidente, dentro da área do esporte. Nós amamos, adoramos, é um clube de paixão. Pegamos lá atrás a administração para blindar patrimônio. E é uma coisa que a SAF faz. A SAF ela vem blindar o patrimônio do clube. Então você transforma o futebol num CNPJ separado, o clube você retira com o patrimônio. É uma outra história. E você blinda realmente para não as dívidas do futebol não passarem para o clube. Não passarem para o clube. E quem vem hoje pegar também porcentagens dentro, pega um CNPJ limpo, que também não vai contaminar com dívidas do passado. Tá. Né? As dívidas estão todas equalizadas, o Cláudio pode falar sobre isso. O Cláudio, bom, tanto faz. O Rio Branco, ele teve, por exemplo, patrimônio dilapidado, a sede social, por exemplo, para pagar dívidas trabalhistas, entre outras coisas. Até onde eu sei, você me desculpe revelar, não sei se o pessoal sabe, mas a sede náutica, a portaria, não é do clube. O clube paga aluguel para um proprietário, onde a portaria, que são vários terrenos, uma área muito grande. Quanto tem lá? 84 mil metros. 84 mil, de frente para a represa, uma área super bonita e valorizada. Ainda bem que vocês conseguiram manter praticamente tudo, né? Só a portaria que teve... Sim, chegamos tarde, né? Chegou tarde. Chegamos tarde. E aí vai ter como reverter isso lá na frente, de repente se comprar de novo a portaria. Então, só para você ter uma ideia. Então, teve muita gente, na verdade é isso mesmo que aconteceu, muita gente ganhou dinheiro do Rio Branco, né? Delapidou aí o clube. Não vou entrar no mérito, que não é uma história nossa, é uma história mais da polícia. Agora me fala nessa história toda, como é que está o Rio Branco hoje nessa situação de dívida? Está tudo equalizado, vocês estão numa recuperação judicial, como é que é? Nós pegamos lá em 2016... cotas bloqueadas, penhoras de estádio e sede náutica. Tudo que entrava, ficava. 2016, tudo que entrava era na Justiça do Trabalho e ia liberando, assim, isso acabou a torta ou direita. Ainda está negociado? Fizemos a recuperação judicial há 2 anos atrás, né, 2023, para estancar toda a dívida do clube. Tá. Né? Ali ficou estancada, sem juros, correção, nada. Então lá está lá a dívida do clube de hoje, 7 milhões de reais. Aí mais impostos, é lógico. Tá. Só que nós pegamos lá em 2016 com mais de 20 milhões. 20? Né? Mais de 20 milhões de dívida. Nós fomos equacionando, conversando com a Justiça do Trabalho, tentando fazer um programa de reestruturação. Pagamos muita conta lá com alguns valores que entrou e pagava-se de testa, né? Entrava 1 milhão, pagava-se 3, 4 funcionários lá que na época o clube contratava e não pagava e era ação judicial, chovia ação, né? Em 2016, quando nós pegamos, Magrão, nós assumimos e já choveu ação judicial. Mais de 30 ações judiciais. 30? Né? Em 2016, por causa das dívidas anteriores. De 2017 até agora, 2025, se nós temos 8 ações, é muito. Pra você ter uma ideia, Tá. como nós fizemos essa... De 20 milhões para 7 milhões, né? Então nós congelamos essa dívida para negociar. Tá. E agora nós vamos começar a efetuar os pagamentos, né? Tá.
da dívida trabalhista primeiro e depois as cíveis. Agora me fala uma coisa, né, Gilson? Quanto atleta saiu daqui, quanto dinheiro não entrou aqui nesse Rio Branco para ficar com dívida de 20 milhões? A gente para e pensa, né? Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que não combinaram aí. Magrão, é difícil você colocar o que aconteceu, né? Eu posso dizer hoje o que acontece. Hoje é assim, tudo equalizadinho, né? Sanema a parte financeira, sanema a parte administrativa, equalizamos, você tem um orçamento. O número de funcionários também está de acordo com as necessidades, né? Eu acho que se tivesse mais 1 ou 2 funcionários cada sede, era ideal. Porque é muito grande os 2 lugares para você cuidar. Mas aí você começa a sair fora da responsabilidade fiscal que você tem. Porque você tem que ver, tem que fechar, né? Receita, despesa tem que fechar. Então, nós não damos o passo maior que a perna, a gente equaliza realmente a receita e para ter a despesa, então é tudo em cima do orçamento. Então eu não posso dizer o que aconteceu no passado, mas você não pode, mas eu posso tentar. O que acontece hoje são situações que você não... porque antigamente o jogador fazia que jogava e o clube fazia que pagava. Né? Até clube grande acontece isso. São dívidas milionárias, né? Aí, veja bem, um clube que nem o Rio Branco, que tem patrimônio, o que vai acontecer? Vai perder o patrimônio. Perde tudo. Agora, clubes que nem o vizinho, que não tem o patrimônio mais, ou que nem Piracicaba, que é municipal, ou que nem... Tem vários exemplos. Que é municipal. Então, clubes não têm patrimônio. Né? Por isso que eu acho que chama muita atenção a questão também nossa da SAF, porque nós temos patrimônio para garantir tudo o que está acontecendo. Então, isso que é importante. São 2 áreas de 80 e tantos mil metros quadrados, que é puramente do Rio Branco. Que é essa área aqui do Décio Vita e da sede náutica. Né? Então, agora me fala uma coisa, desse pessoal todo que saiu daqui, eu estava ouvindo aqui com os seus colaboradores também, que o Rio Branco é o único time no mundo que tem aí 3 atletas que saíram daqui e que foram campeões do mundo. Como é que é a história? Não, é que numa Copa do Mundo que foi disputada... na Copa do Mundo. Foram 3 atletas que passaram pelo Rio Branco. Que saíram daqui. Que foram o único clube do Brasil que foram 3 atletas disputar uma Copa do Mundo, né? Quem? Na mesma Copa do Mundo. Na mesma Copa. Mineiro? O Mineiro para o Brasil, tinha no México. México. O Marcos Senna? Marcos Senna, né? O Marcos Senna para a Espanha, se eu não me engano. São 3. São 3 atletas que estavam no Rio Branco, saíram daqui para clubes e eles foram convocados para uma Copa do Mundo. Olha que legal, né? Então tem história para contar aqui, né? Isso é maravilhoso. Isso vem... Você vem relatar o que foi o Rio Branco com revelação de atletas, né? Isso aqui era uma escola, isso aqui era uma fábrica de fazer jogadores. Quem sabe não volta, né? Que é o que nós queremos voltar a fazer. Então, estamos no caminho certo. Antes da gente pegar e dar uma voltinha, espero que de repente dê tudo certo para a gente dar uma volta, mostrar o vestiário, ir no campo, enfim, mostrar para o pessoal que não conhece aqui o estádio Décio Vita. Tem aí a Copa Paulista, né? Que vai começar agora dia 15 de junho. 15 de junho. Por quê? A gente estreia dia 14 de junho. 14 de junho. O que de repente representa essa Copa para o Rio Branco? Calendário o ano todo. Calendário o ano todo. Porque quando a gente pegou a gestão, a gente não tinha esse calendário o ano todo. Era 3, 4 meses de campeonato e o restante ficava ocioso. Então a gente preza muito por isso, né? Dá para o nosso torcedor a visibilidade do Rio Branco, do torcedor vir assistir os jogos. É um custo, eu sei que mas a gente tem que... o futebol ele tem que ser desenvolvido no clube, né? E a Copa Paulista ela começa agora dia 14 de junho, nosso primeiro jogo aqui contra o Primavera de Indaiatuba, aqui no estádio Décio Vita. A nossa gestão preza muito por isso, chegar no futebol e realmente ter esse calendário. E ela dá a oportunidade, né, para o campeão e para o vice, né, para o campeão escolher se ele quer uma vaga na Copa do Brasil ou um brasileiro da Série D. Olha que isso é legal, então, né? Isso é muito bom, né, Magrão? Porque a premiação... O clube voltar ao cenário, né? Quanto nacional. paga se você for campeão? O campeão recebe 250 mil. 250 e o vice, mil. acho que é 150 mil. Não é dinheiro para jogar fora também, mas também não é um absurdo, não. Sim. É muito mais interessante você estar aí na visibilidade e, quem sabe, conquistar aí uma vaga para a Copa do Brasil, por exemplo. Então, na Série
ou a Série D, de dado do brasileiro. A Série D tem essa visibilidade, é bom, tem que passar por ela, não tem por onde. É um campeonato um pouco mais longo, um pouco mais custoso, né? A CBF, ela dá Brasil uma todo? cota, Brasil todo, ela dá uma cota pequena, né, para os clubes que são participantes por cada fase. Como é que faz para bancar essas viagens? Tipo Série D. Imagina que você vai jogar com o time do Nordeste, com o time lá do norte do país, do centro do país, por aí do sul, enfim, Brasil todo, né? Sim. Como é que faz? É avião? Tem que ser, não tem jeito. Não tem Mas como. a CBF, ela banca a hospedagem e o traslado, né? A banca? Então, menos pior. ela banca tudo isso. Aí, assim, voltando para a Copa Paulista, a federação não paga nada de cota em relação ao campeonato. Somente no primeiro e o segundo lugar que existe essa cota. Mas, assim, nós vamos na nossa humildade, tem time aí investindo muita grana na Copa Paulista, que querem realmente a vaga, né, tanto na Série D quanto na Copa do Brasil. Mas o Rio Branco, com o pé no chão, vai fazer um campeonato, eu não tenho dúvida, que muito estruturado e vamos brigar lá. E a Copa Paulista não tem essa de subir ou de descer, é simplesmente uma participação que te dá um acesso a uma dessas duas vagas aí. Mas, se eu puder complementar o que o Cláudio falou, fique à vontade. É importante dentro do calendário do anual que ele falou, porque assim, os patrocinadores estão conosco o ano todo. Toda vez que a base está jogando aqui, nós temos aí disputando umas 5, 6, 7 categorias de base. O YouTube está focando aqui, está mostrando os patrocinadores em todos os jogos, né? E não vai ser diferente do calendário anual aí. Fora uma situação que é o ativo dos atletas. Antes você tinha um campeonato só de 4, 3 meses no começo do ano e acabou. E você não tem calendário. Como é que você consegue manter ativo de atletas? Como é que você consegue ter atleta dentro do portfólio do clube? Não tem, porque você tem que emprestar eles tudo. Agora, quando você tem o calendário anual, tem aí, nós estamos com os atletas se apresentando, tem aí 4, 5 atletas que estavam conosco. E nós temos mais 2, 3 emprestados. Então você já tem um contrato mais longo com os atletas. Você pode deixar a família tranquila, ela já tem, que nem um trabalhador, é CLT. Então ela já tem o seu emprego para esse ano e o campeonato do ano que vem dá 3, né? O clube está oferecendo isso para a família, então eles podem se programar, se projetar, meninos na escola, e mais mudar para a cidade, alguma coisa assim. Então você consegue, o clube de futebol ele consegue com o calendário anual, ele consegue ter os ativos que ele possa talvez faturar um dinheiro amanhã depois na venda de atleta, alguma coisa assim, como também ele possibilita as famílias de estar empregado. Do atleta estar por aqui, de se planejar na vida familiar dele também, com os estudos, com a programação, com a mudança para a americana, com construção, como tem vários americanos que moram hoje, que eram atletas do passado. Os seus atletas da base, todos têm CLT? Não, base não. Atletas CLT são profissionalizados. Profissionalizados. O pessoal da base, todo amador, mas ajuda de custo. Ajuda de custo. Tem uma ajuda de custo até uma certa idade. Quanto? De 17, 18 anos para frente. Quanto paga? É pouquinha coisa, é 200, 300 reais por atleta. Quando chega ali perto do profissional já é uns 500 reais. São poucas coisas que você... É uma ajuda de custo. Sim, todo mundo já sabe disso. E isso está dentro do selo formador. O selo formador, nós fazemos isso fora do selo formador. Mas está dentro do selo formador, que os atletas têm que ter uma ajuda de custo. E é bastante. Quantos tem? Tem muitos. Nós temos desde a categoria sub-8, Magrão. Então nós temos lá até o sub-20, depois tem feminino, aí vem o profissional. Tem então hoje a gente disputa todas as categorias. É 8, 10, é 11, é 13, é 14, tem o 15, o 12 também vai fazer, 17, 20 e tem o feminino. E tem muita gente, ali tem um alojamento, né? Ali tem um alojamento. Tem muita gente que mora aí. Muitos atletas, atletas profissionais, né? Nós temos 12 quartos lá com 4, 5 camas cada quarto. Lógico que a gente não coloca os 5, né? Geralmente 3 cada quarto. Mas tem 12 quartos lá. Certo. Você já foi atleta alguma vez? Só de final de semana. Só de final de semana. Tá certo. Você também já foi? De final já fui muito. Agora eu sou só de quinta-noite. Imagina, quinta-noite. De náutico do Branco. Verdade. Mas você joga ou você fica lá na... Muito. É sensacional o campeonato lá, de alto nível. Imagino. Nossa. Imagino. Sensacional. Tá certo. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos agora para mais um intervalo, último intervalo comercial. Na sequência, eu vou com o presidente, com o vice-presidente, dar uma volta aqui por dentro, mostrar para vocês aí algumas instalações. Vamos lá no campo também.
quero mostrar o campo. Aliás, essa aparência do campo, você não me entenda mal, é porque o gramado é assim mesmo. E agora, com o tempo seco, vai piorar, né? Não, na verdade, nós estamos dando uma revitalizada. Vocês estão mexendo nele. Você vê alguns aspectos um pouco mais claros, é justamente porque nós estamos dando uma revitalizada no estádio. Vocês não colocam agora, virou moda, o campo grama sintético, né? Se a gente tivesse o seu 1,5 milhão, a gente até colocaria. Aliás, por falar em 1,5 milhão, e essa iluminação, quando é que volta? Esse é outro detalhe que a gente volta daqui a pouquinho, porque, olha, você pensa que é só aí na cidade que o pessoal rouba a cabo? O pessoal entrou aqui no Décio Vita tempos atrás, se levaram os cabos. É 11 mil volts. Esse pessoal não toma choque? A gente fala daqui a pouquinho. Bom, pessoal, de volta com De Frente com a Notícia, de frente aqui no estádio Décio Vita, aqui com o presidente, com o vice-presidente. Aqui que já tanta história, tanta coisa aconteceu aqui para o clube, para a cidade americana, enfim. E é uma honra estar pisando aqui. Você sabe que eu nunca, presidente, pisei aqui nesse gramado? Ô, Magrão, como assim? Não, eu já participei de muita coisa, mas aqui no campo, entrar, aliás, dá licença, vamos dar uma volta aqui. Bora. Explica pra gente, estava falando com o Gilson aqui, que existem alguns clarões aqui, né, no campo. É uma data específica, né, que você tem que fazer um tratamento. Aliás, tem toda uma história, que eu não vou me delongar na história, porque ela é longa, né? Mas para arrumar um campo de futebol desse aqui, para trocar todo um gramado, quanto custa? Para trocar todo o gramado, Tudo. mais 1 milhão. Mais de 1 milhão. Trocar todo o gramado. Você pensa que é barato? Pois é, 1 milhão. 1 milhão de reais para você arrumar. E essa é a grama que vai no Morumbi, por exemplo. É a grama bermuda. Do Morumbi. Ela é a menorzinha dela, você pode ver aqui atrás da gente tem algumas falhas, né? Tem que arrancar de fora para plantar dentro. Tá, mas isso aqui faz parte do tratamento. Com certeza. A grama bermuda hoje é a divisão de Série A, né? Tá. É um dos clubes do interior de São Paulo que tem essa grama. Tá. Ela é difícil, ela é tinhosa para cuidar dela. Pra cuidar. Então hoje nós estamos com essas marcas aqui um pouquinho, porque foi tirado praga, foi colocado areia, foi jogado o veneno. Agora vai vir o adubo de folhas verdes e depois o adubo mineral, que é para raiz, né? Você parece que você é especialista em gramado. eu tô na cola. Agrônomo. Eu tô na cola do agrônomo. Tá na cola dele? Eu tô na cola Aliás, dele. tá na cola porque custa, né? Custa Tem um cara muito. especial só para cuidar do gramado, é isso? E nós estamos usando muito os agrônomos, tanto da Federação Paulista como das empresas que vêm aqui fazer a revitalização. Por quê? Porque nós temos um funcionário só por gramado do Décio Vita. E você tem aí os patrocinadores que fazem parte aqui do Rio Branco, né? Que ajudam aqui no pagar as contas, agora inclusive para essa fase agora da Copa Paulista. Essa maneira que foi feita, que foi construído, era mais ou menos o tradicional da época, né? Não é isso, presidente? Mais ou menos, Gilson? Esse é o Estádio Grande do Interior. Estádio Grande do Isso aqui Interior. O Rio Branco é o time grande do interior, entendeu? Porque você veja bem, essa estrutura de concreto armado aqui, que ano que foi feito isso? 77 que foi entregue, é isso, presidente? 77. 1 de maio de 77. Imagina a foi quantidade de concreto que foi utilizado. Foram aí. 6 anos, Magrão. Muito. 6 anos de construção. Muito. 6 Começou em anos. 71, né? Capacidade hoje 16.800 pessoas. Aí tem outra Total. parte. Quando é que você entrega a outra parte? Tem a parte da mata. Tá caminhando. A parte da mata. Porque caminhando veja ainda. bem, a gente tem aqui, para quem está em casa e não conhece, é metade, praticamente. Metade do campo. A arquibancada começa aqui. Está tudo liberado. Se puder colocar público, pode colocar, presidente. Sim, nós temos só um pedido nosso mesmo de interdição do setor D aqui, mas nada estrutural. Mas entendeu? por quê? Porque existe um acesso de uma rampa que tem que Pode fazer dar algumas problema. modificações do AVCB. E também não está tendo público para isso, a Também verdade não é chega essa. a isso, né? Na final da Aqua do ano passado, chegou a ter 8.500 pessoas. Hoje a lotação, se tiver lotado do jeito que está hoje, cabe quanto? Nós temos liberado hoje para 10 mil. 10 mil? Mas cabe mais. Cabe 16 mil. Cabe 16 mil. Isso. É isso que a pergunta, né? Perfeito. Agora, se você fechar o anel, é para quanto, Gilson? Magrão, não sei se você recorda, É. na sede social do centro, nós Sim. tínhamos uma maquete. Lembro. Lembra da maquete? Lembro da maquete logo na entrada. Uma maquete Você lembra aqui. que tinha 2 leões ali, que a Fernando Camargo certeza. não era dupla ainda? Era, Que era maquete. Aqui o pessoal Não, jurássico, viu? Eu leio
as histórias. Você lê histórias, né? Eu sei. Tinha que ser tigre, leão não. Era o tigre. E na verdade, eram 2 tigres. E na verdade, a capacidade aqui, se fechar o anel, é 30 mil Agora pessoas. sempre foi, era tigre ou era leão? Na tigre? Era tigre? Sempre foi tigre. Eu tô falando bobagem. Tigre do Brasil. Não, na verdade, não, aqueles que estavam lá na frente do Rio Branco, na tigre. Fernando Camargo? Tigre. É o primeiro tigre do Brasil, é o Rio Branco. Primeiro tigre do Brasil. Então, desculpe aí, tá certo. Primeiro tigre do Brasil, tá lá, tá escrito lá. E você falou uma coisa, Magrão, que é importante da questão dos nossos parceiros, patrocinadores, que Sim. o Rio Branco ele tem vida graças também a quem acredita no projeto. Quem gosta, quem acredita, ao torcedor que vem, aos patrocinadores que E estão você aí. sabe, né? Você sabe que nós, da Notícia, acreditamos que a gente acompanhou o Rio Branco. Olha, foram 3 anos. Foram 3 inclusive anos. Foi na minha gestão. Inclusive Foi na minha o gestão, programa presidente. na nossa Rádio Notícia ficou durante muito tempo exclusivamente para cobrir o Rio Branco. Eu agradeci muito a Rádio Notícia pelo apoio que nos deu. Foram 3 anos, foi na minha gestão de presidente que vocês estavam ajudando nós. Você sabe que a internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, viu, presidente? Porque hoje em dia todo mundo faz o que o rádio fazia tempos atrás, que era a transmissão do futebol, e tudo isso custa. Então isso fica tudo muito caro acompanhar um clube hoje, principalmente rádio aqui do interior. Você veja bem o que acontece nas emissoras de São Paulo. Você tem emissoras tradicionais lá de São Paulo que estão passando aí um cortado faz tempo, né? Você vê o que está acontecendo, né? Pois é, nessa reta final desse ano, agora que nós estamos em maio, tem aí a Copa que vai até quando? Começa agora dia 14 e vai até? A última data é outubro. Outubro. Aí Última fechou data, o ano. quem chegar na final é acho que 13 de outubro. Agora me fala uma coisa, onde é que é a cabine do VAR? Aquele lance que foi responsável, Gilson, eu acredito que foi responsável, né? Pelo não acesso do Rio Branco. Onde é que é a cabine do VAR? E foi nesse gol do fundo aqui, né? Por isso que eu lembrei a agora. imagem do nosso torcedor foi filmada E só ali. deu a repercussão porque tinha o torcedor ali. Estava ali filmando. Tá filmando. Mas assim, no jogo, no mata-mata da Copa Paulista já vai ter VAR. É verdade que custa 80 pau por jogo? Isso, 80 mil reais. Informação do presidente da Federação Paulista. Mas para qualquer série, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. A gente acredita que no Campeonato Brasileiro custa mais, né? São mais câmeras, mais profissionais trabalhando também, né? Mais profissionais trabalhando, não tenha dúvida. Mas foi essa a informação que nós tivemos do presidente da Federação. Eles disseram que são 7 câmeras que vão ter na Copa Paulista, pro VAR, né, que necessitam. Aí você tem os profissionais, você tem o software. Não esquece que você tem que ficar grudadinho em mim aqui no microfone, viu? É verdade. Agora me fala uma coisa, o que você acha que aconteceu naquele lance que foi fundamental aí para o não acesso do Rio Branco? Você acha que foi um erro do juiz? Porque tem uma história que o time é do pai do Neymar. Magrão, não é fácil. Pode não. falar. A gente falar para você, eu não durmo até hoje com aquele lance. Eu sonho todo dia com aquele lance. E realmente isso aí, ele matou o sonho nosso de estar em busca do acesso. Quantos jogos até chegar naquele jogo? Foram 20 jogos. 20 jogos para chegar no último jogo. Mas é uma preparação desde do ano passado. Sim, mas aí chega num lance que prejudica o time. Então, e aí é difícil falar, mas não é que é imperdoável, mas um profissional não pode errar um lance desse. É um lance que as 4 mil pessoas que tinha aqui no estádio, as 4.600 pessoas que estava, todo mundo viu. Viu o lance, só o Bandeira que não viu. Só viu. Então, e o Bandeira estava ali. E ele que estava privilegiado. Ele estava assistindo de camarote o lance. Então, né? Aí a gente só tinha que dar o gol, só isso. A gente pensa, né? Mas tudo bem, já foi também, mas que fica marcado, fica, né? Fica marcado e é todo um planejamento, toda uma estrutura, é o investimento do ano todo, são as famílias dos atletas, é a cota da federação. Você vai para 2, ela melhora o valor. Melhora. É a premiação do final do ano. Quer dizer, isso aí mexe com a parte financeira do clube todinha, a parte estrutural das famílias, que os atletas estavam aqui, queriam subir para outra série, muda o patamar de todo mundo. Eu sei que vocês não podem falar, mas essa história do pai do Neymar, a hora que eu fiquei sabendo... Aconteceu alguma coisa com o Bandeirinha? Foi suspenso, pelo menos? Acredito Ninguém que sabe, apenas né? suspenso, né?
Tá bom. Mas é muito pouco por aquilo que o clube perde. Então tá bom. Gente, vamos terminar esse programa dando uma volta. Temos um tempo aqui ainda. Dá para chegar mais mais 5 minutos, né? Vamos daqui filmar o gramado, a parte boa, né? A parte boa, não que tá ruim, não é isso. Já explicamos o que aconteceu, né? Que tem que pegar. Lá, aqui você pode pegar, viu, Joe? Tá cheio aqui. Pode pegar a imagem de baixo aqui, ó. Pode mostrar pro pessoal por baixo. Por essa parte, né? Eu tô vendo aqui toda hora que eu olho para a sede social, que era para ter sido. É a parte de cima lá, né? Qual é a metragem aqui Nós temos do Décio Vita? 84 mil metros hoje. 84 mil metros. Hoje em torno de 80, né? E nós temos uma área gigantesca aí para baixo, de quase 20 mil metros aí, que dá para a gente fazer empreendimentos, entendeu? Que tipo de empreendimento? Vocês podem... Pode ser um mall, pode ser prédios residenciais. Vocês podem vender isso? Podemos negociar. Podemos negociar. Mas isso justamente para atrair receita para o clube, né? Que foi uma coisa que não foi pensada lá atrás, Magrão. Isso aqui é gigantesco. Se tivesse feito salões virado para a avenida, né? Ou outras situações aqui, estava gerando receita para o clube. Até hoje. E o clube não estaria na situação que passou, né? Mas nós estamos nessa situação, tanto da SAF quanto uma SPE aqui para patrimônio do clube, né? Blindar, é lógico, o patrimônio, mas também criar receita para o clube. Estamos em busca de empreendimento aí, viu? Estamos em busca de empreendimento. Isso você não precisa de decisão do conselho, precisa? Não, precisa. Até precisa. O conselho está conosco, sabe? O associado, associado também no geral. Mas a ideia aqui, Magrão, é assim, ó, é usar o patrimônio do clube para reverter o patrimônio. Qual a ideia? É trazer empreendimento, fazer receita, e a contrapartida disso já é um CT. Né? Quem vier fazer um empreendimento no Décio Vita hoje, ele tem que saber que ele vem, mas nós temos que ter uma área já, ou concessão pública, ou uma área adquirida pelo clube, porque a contrapartida vai ser um CT. Ele vai ter que fazer o campo no centro de treinamento, fazer o alojamento, porque o Rio Branco ele sempre está olhando o futuro. Ele tem que ter campo de treinamento para fazer a base novamente. Então, você sai daqui de uma área de IPTU e mato, centralizada na cidade. É IPTU e mato, porque você paga IPTU pro mato, né? Paga IPTU e tem que cortar o mato. Né? Aí você sai de uma área de IPTU e mato, que é do clube, mas você hoje, você beneficia ela, traz empreendimento para cá, gera receita, gera um VGV lá, que é o valor geral de venda, né, alto. O clube tem receita, com isso ele vai agregar uma outra área do metro quadrado bem menor do que aqui, porque não está na área central, e você vai fazer o treino de treinamento. Para quê? Porque a base possa voltar a ser forte como era antes. Certo. Então essa é a ideia nossa. Bom, presidente, em primeiro lugar, muito obrigado por receber aqui a gente da TV Notícia, né? Muito obrigado. O Gilson também, muito obrigado. Está aqui coladinho comigo aqui para prazer é todo nosso de você estar expondo aqui o Rio Branco aí. É uma honra pisar aqui nesse gramado mesmo, apresentar para todo mundo que não conhece. Quem já conhece está matando saudades de ver toda essa história. Mas faltou muita coisa para a gente falar do Rio Branco. Bastante. Né? A gente falou só um pedacinho, porque a gente pode voltar sempre para a sede social lá da Fernando Camargo, onde aconteceu muita coisa, desde os final dos anos 50 para os anos 60, quando teve aquela troca do Instituto de Educação Presidente Kennedy. Você estudou lá? Perfeito, não. Não? Você estudou lá? Não. Eu estudei. Instituto de Educação Presidente Kennedy, ainda não era estadual, era Aparecida Paioli, tem toda uma história na cidade americana. Não tinha 30 mil habitantes a cidade, hoje está com 230 mais ou menos, né? Então faz muito tempo. Obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado aqui dessa história. Faltou muita coisa, inclusive história policial que a gente não vai contar aqui também, né? Não é o nosso caso, né? Mas faltou muita coisa, mas mesmo assim deu para apresentar um pouquinho do que é aqui o Rio Branco desde 1913, um dos primeiros clubes, né, do Brasil. Acho que mais antigo do que o Rio Branco, Ponte Preta, né? Só. Aqui do interior. Tá ali, né? Tá por perto. Do interior é Ponte Preta. Guarani, 1911. 1911. Tudo perto, Nossa cidade, mano, nós tivemos lá que nosso time ia jogar... Bebedoura, nós vamos ver lá. 1904. um negócio assim, mas acho que não era... Mas era um clube, né? Era um clube, Mas, se você permitir... Fica à vontade, aproveite. Nós temos ali um outdoor ali que tá... Seja sócio, sede náutica. Ali tem a foto das piscinas. Mas só gostaria de, quem sabe amanhã depois você pode ir no programa, fazer o programa da sede náutica. Hoje o Rio Branco tem a sede náutica, ela está perfeita, maravilhosa, bem cuidada, ela é por lazer, as famílias frequentam lá, né?
e de fundo para represa, como você citou agora de pouco Sim. na reportagem. Então, o sócio hoje, ele está muito feliz lá dentro. Tá. Minicampos, academia, artes marciais, tudo lá dentro, as mulheres estão indo lá, então tá maravilhoso. Tênis, série Só náutica vou hoje. se você fizer o baile do Honolulu de novo. Nós temos uma data já para esse ano. Vai voltar? Aí. Já temos a data para esse ano. Não sei se o Mano recorda a data. A Mano. data eu não de cabeça. Não, não mas vou normalmente recordar, era final de ano, né? É setembro ou outubro. Por aí. Uma coisa Mais assim. pra outubro. Nós temos a data já definida. Mas vamos já. sim, vamos lá dar uma volta na sede náutica do Rio Branco, que é a bem hora que legal. quiser. Quem não conhece fica conhecendo a represa de Maravilhoso. Salto É Grande puro lazer. também, é tudo ali, né? As famílias estão lá dentro. Tá é certo. maravilhoso lá. Olha, se você quiser saber informações, 3465-3034, é isso? 3034. Sede náutica. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Um Manuel. abraço, obrigado mais uma vez. Um abraço a todos lá do Obrigado. Viu? Abraço a todos os notícias, todos os familiares. Tá certo, fica à vontade. É que semana que vem a gente tem outro programa aqui que eu vou trazer semana que vem. Acho que eu vou falar com o prefeito de Hortolândia, o Zezé. Aliás, Hortolândia faz aniversário essa semana. Ah, é semana? Né? Então eu vou estar lá falando com o prefeito na próxima semana, mas é outro assunto, é política, é outra praia. Obrigado mais uma vez. Agradeço a vocês. Abraço. Estamos de volta na próxima sexta-feira, sempre com um programa diferente aqui pelo canal 524 da NET, na nossa TV Notícia. De frente com a notícia, de frente com o presidente Cláudio, de frente com o presidente Gilson, aqui no Décio Vita.